Mito do imperador sanguinário. De início, podemos afirmar que a Rússia foi o primeiro país onde a pena de morte foi abolida. Durante todo o reinado de Elizabeth, de 1741 a 1761, a imperatriz não assinou uma única sentença de morte, nem mesmo os condenados por assassinato. Também podemos confrontar a repressão sob Ivan IV, conhecido pejorativamente como Ivan o Terrível, com o reinado de Henrique VIII, que enforcou 72 mil pessoas, entre elas infelizes vagabundos, que perderam suas terras e os meios de subsistência como agricultores. Isso é mais de 10 vezes o número de execuções de Ivan IV, cerca de 5 mil pessoas, incluindo assassinos e ladrões. Ou Elizabeth da Inglaterra, que executou 89 mil de seus súditos. Mas se na Inglaterra foram mortas muito mais pessoas que na Rússia, por que então assumir que Ivan é excepcionalmente sanguinário? E quanto aos franceses que em apenas uma noite, a noite de São Bartolomeu, matou mais de 30 mil de seus cidadãos? E isso não é surpresa. Quantas pessoas morreram na Espanha, na Holanda? No total podemos contar até mesmo centenas de milhares. Outro detalhe pouco divulgado é que no mesmo período em que Ivan IV recebia o seu apelido depreciativo, no Ocidente estava começando algo realmente terrível: o comércio de escravos negros da África. O tratamento dos escravos foi horrível, porque os homens e mulheres africanos capturados não eram considerados humanos. O número de pessoas trazidas foi tão grande que, antes do final do século XVIII, os africanos que vieram por meio do comércio de escravos tornaram-se mais numerosos do que na própria África. Mas, enquanto os ocidentais capturavam os povos de suas colônias para servirem como escravos, na Rússia acontecia exatamente o contrário. Aldeões russos eram capturados e vendidos como escravos por suas colônias. Embora pareça absurdo acreditar que existiam escravos loiros de olhos azuis, ou que haviam colônias que oprimiam as metrópoles, tenham certeza, isto é pura verdade. No Kanato de Kazan, haviam 100 mil escravos russos. Isto é ainda mais grave se considerarmos que a população total desse Kanato não era maior que 1 milhão de pessoas. No caso da pena de morte, os czares também não se mostram monstros sanguinários. Basta imaginar que em 25 anos, durante o reinado de Alexandre I, 1821 a 1825, foi executada em toda a Rússia 24 pessoas, ou seja, uma pessoa por ano. Algo surpreendente se considerarmos que 80 pessoas
foram condenados à morte nos Estados Unidos em 2013. Comparando esses números com a Inglaterra do mesmo período, só em Londres foram executadas 1.300 vezes mais pessoas do que na Rússia. Quanto ao reinado de Nicolau II, no período de 1875 a 1905, foram executadas 484 pessoas, uma média de 30 pessoas por ano. No ano de 1905, nos Estados Unidos foram mortas 155 pessoas, 5 vezes mais do que a média anual russa. Outro aspecto importante é que o número de presidiários na Rússia Imperial era menor do que na Rússia Socialista. Podemos constatar isso no gráfico na tela. Mas o fato que mais marcou Nicolau II, em especial como soberano cruel, foi o Domingo Sangrento, em que, segundo os livros didáticos, o soberano mandou atirar em uma manifestação desarmada. Primeiramente, o imperador jamais poderia ter mandado atirar nos manifestantes, pois ele não estava no local do conflito. Por ocasião da reforma do palácio, Nicolau II saiu de São Petersburgo para Tsorka Selo, uma antiga residência da família imperial russa, localizada a 26 quilômetros ao sul da cidade de São Petersburgo. Em segundo lugar, a manifestação em questão não era pacífica. Foram encontradas 163 armas com a multidão, que roubaram os ícones de uma igreja e atiraram em um tenente que fazia a segurança do palácio, causando assim o tiroteio. Esses mesmos manifestantes, que se diziam pacíficos, roubaram lojas de armas, espalharam cercas de arame farpado, construíram barricadas e jogaram tijolos e pedras, e atiraram com armas de fogo na polícia. Algo bem diferente do piquenique dominical descrito pelo MEC, onde os operários levavam seus filhos para implorar piedade ao imperador. Com certeza, quem levasse os filhos para passear entre barricadas e cercas de arame farpado estava com sérios problemas. Em terceiro lugar, uma manifestação em época de guerra, no mundo todo, era considerada alta traição. Foi assim em 1916, onde os ingleses suprimiram a revolta em Dublin, com a ajuda de fuzileiros navais e artilharia pesada dos navios de guerra. Os rebeldes foram expulsos das ruas por meio de metralhadoras e tanques de guerra. O saldo de mortos foi de 500 mortos e 2.600 feridos, muito maior do que os 96 mortos do Domingo Sangrento. E ninguém, nem mesmo a América, não gritaram sobre o modo sangrento com que os ingleses abafaram a rebelião. No dia 20 do mesmo ano, os britânicos estavam em tempo de paz e mesmo assim usaram tanques e metralhadoras para reprimir os tumultos de trabalhadores em Manchester. Outro mito é que Nicolau II não se importou com o sofrimento da multidão. Isso não é verdade. Não só as medidas repressivas contra os trabalhadores que participaram da rebelião não foram levadas a cabo, mas o imperador doou 50.000 rublos, o equivalente atual a mais de 200.000 reais de seus próprios fundos para cada família afetada. O imperador demitiu os ministros responsáveis, bem como o prefeito. Criou uma comissão para a solução de problemas trabalhistas, constituídos por trabalhadores eleitos. O czar também apoiou a ideia de criar o Conselho dos Trabalhadores de Pittsburgh,
Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.